Bom dia a todos. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre a cadeia epidemiológica, né? Quem fez a disciplina de biossegurança comigo, a gente já discutiu um pouquinho a respeito dessa cadeia, mas na nossa aula de hoje a gente vai relembrar, tá, alguns pontos principais, né? A gente vai relembrar então esses pontos principais, tá? Em relação ao ciclo de infecção, que a gente precisa levar em consideração, né, que para o processo de infecção ocorra, para que o hospedeiro seja contaminado, ele esse ciclo ele precisa acontecer em todas as etapas, né? Esse ciclo ele precisa ser fechado para que ocorra o processo de infecção. Então, nós iniciamos com o agente causal específico, né? Ou seja, o agente etiológico, o agente causador da infecção, tá? Que podem ser alguns daqueles micro-organismos que nós discutimos na nossa aula de ontem, bactérias, vírus, fungos, protozoários, tá? São os agentes causais específicos, são os agentes patogênicos, né? Os agentes etiológicos, tá? Que são os causadores da infecção, os causadores do adoecimento. Esse agente específico, ele precisa de um reservatório. O que seria esse reservatório? O reservatório é o local em que esse agente causal ele vai crescer, né, vai se desenvolver, vai se multiplicar. E a partir daí, né, a partir do momento que ocorre esse processo de esse processo, né, de crescimento, de adaptação, de evolução, de reprodução. A partir desse momento em que ocorre esse processo, aí sim, né, que esse agente etiológico ele vai ser capaz de causar a infecção, o adoecimento. Esse reservatório pode ser, por exemplo, o homem. O homem pode ser o reservatório, tá, de alguns agentes, animais, enfim, alguns vetores, né, como nós estudamos na disciplina de biossegurança. A gente vai, a partir de hoje, a gente vai estudar algumas doenças, né, de importância médica, tá? E aí a gente vai delimitar quais são os seus agentes, quais são os seus reservatórios. Então, esses pontos principais aqui esses pontos principais aqui são para que vocês consigam compreender a cadeia, né? Como que acontece esse processo de infecção. Depois, nós temos uma porta de saída do agente, né? Esse agente ele precisa sair de alguma forma para poder ser transmitido. Geralmente, essa porta de saída pode ser a mesma porta de entrada no novo hospedeiro, tá? Então, podem ser, por exemplo, as vias aéreas, via geniturinária, tá? Gastrointestinal, podem ser algumas portas de saída e portas de entrada também. Então, após a saída, né, desse agente específico, ele será transmitido, né? Então, nós temos algumas formas de transmissão desse agente. Essa transmissão ela pode acontecer de forma direta, como por exemplo, através do contato entre pessoas, né? Por exemplo, através das vias respiratórias, né? Pode acontecer essa transmissão do agente, pode acontecer através de vias sexuais, tá? Pode acontecer também através de vetores, que são, por exemplo, alguns insetos, né? Alguns roedores, cachorros, gatos também podem realizar esse processo de, né, o contato com esses animais também pode levar processo de transmissão do agente. Ou então o simples contato com um objeto contaminado. Então, por exemplo, se você pode se contaminar com um objeto que contenha esse agente específico, né? Então, essas formas de transmissão, elas vão depender de cada tipo de infecção, tá? Cada infecção, cada doença terá o seu modo de transmissão, terá a sua via de transmissão. A porta de entrada no novo hospedeiro, né? Então, esse agente ele precisa entrar
nesse novo hospedeiro para poder causar a infecção. Essa porta de entrada geralmente é a mesma porta de saída, né? Então ela pode entrar através do trato gastrointestinal, das vias respiratórias, do trato geniturinário e assim por diante, através de uma pele não intacta, tá? E, por último, né, para que realmente ocorra o processo de infecção, esse hospedeiro ele tem que ser susceptível, né? Então, ele tem que ser susceptível a essa infecção para ele poder vir a adoecer. Então, por exemplo, né, se ele entrou em contato com um determinado micro-organismo, mas ele foi imunizado, né, ele tomou uma vacina para aquele micro-organismo, então ele já tem imunidade e, consequentemente, não virá a adoecer, tá? Então é importante que para que essa cadeia venha a ser fechada, o hospedeiro ele seja susceptível a esse adoecimento. Então, se ele tiver imunizado, se ele tiver tomado uma vacina, se ele já tiver sido contaminado com essa doença em outro período da sua vida, então não vai ocorrer esse processo de infecção e a cadeia não vai se fechar, tá? Então, para que essa infecção ocorra, né, esse processo de contaminação ocorra, esse ciclo, essa cadeia, ela precisa ser fechada, tá? Então, isso significa que se a gente intervir, né, em algum desses pontos de maneira que nós venhamos a prevenir essa cadeia, venhamos a fechar essa cadeia, né? Então, se a gente conseguir trabalhar em algum ponto, por exemplo, na transmissão do agente, né? Se a gente ele não for transmitido, então a gente consegue quebrar a cadeia. Ou então no reservatório, no agente, na porta de saída, tá? Para que você possa prevenir uma infecção, uma doença, você pode atuar em qualquer um desses pontos, certo? Por exemplo, imunização. A imunização ela é essencial, né? É um método de prevenção e controle essencial, porque porque nós fazemos com que o hospedeiro ele não fique susceptível àquele adoecimento, tá? Então a imunização ela é muito importante. E aí, meninos, esse material aqui, eu vou compartilhar com vocês, tá? Ele é um material muito legal, onde ele explica bem detalhado esses pontos, tá? Eu apresentei só o ciclo aqui fechado para vocês, né, pra gente ir debatendo, mas vocês podem ver que ele tem em forma de textos, tá? Por exemplo, ele tem falando aqui do agente, depois ele vai falar do reservatório, da porta de saída, e vocês vão ler cada um desses pontos aqui, tá? Nesse material, porque a gente discutiu aqui falando, mas eu quero que vocês façam uma leitura desse material também, tá? Esse material ele tava disponível lá no CTAC, mas eu também vou enviar aqui no grupo para vocês.
Bom, meninos, para iniciar então o nosso estudo das principais infecções de importância médica, das principais infecções que acometem o homem, nós vamos iniciar com a AIDS, tá? Ou a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Essa síndrome é um dos principais problemas de saúde da atualidade, né? Apesar de poder ser prevenida com medidas simples, né? Essa síndrome ou a infecção pelo vírus do HIV ainda são muito recorrentes na nossa sociedade. Os infectados pelo vírus da imunodeficiência humana, né, ou HIV, evoluem para uma grave disfunção do sistema imunológico, à medida que são sendo destruídos os linfócitos TCD4+. O que acontece, meninos? Os pacientes que são infectados pelo vírus HIV, eles evoluem para uma condição clínica grave, onde eles vão ter uma diminuição do funcionamento do seu sistema imunológico, né? O sistema imunológico é o nosso sistema de defesa do nosso corpo. É o sistema imunológico que lida contra outras infecções, tá? Que nos defendem contra micro-organismos patogênicos. Então, os pacientes que são infectados pelo vírus do HIV, eles apresentam uma disfunção muito grande desse sistema, né? E consequentemente o paciente ele fica mais susceptível a ter outras infecções, tá? Essa alteração, né, do funcionamento do sistema imunológico, ela acontece porque ocorre a destruição de algumas células de defesa, conhecidas como linfócitos TCD4+. Tá? Esses linfócitos, eles são células de defesa do nosso corpo, células imunológicas, e que são extremamente importantes, né, para lidar com outros quadros infecciosos. Aí é que ele nos traz um pouquinho da história natural da infecção, mas não é muito importante, tá? A gente vai dar mais importância aqui a alguns tópicos, né? Que inclusive vocês vão estudar para a prova de vocês, tá? A AIDS, ela pode ter outros nomes, né? De SIDA, por exemplo, doença causada pelo HIV, síndrome da imunodeficiência adquirida, enfim. O agente etiológico, meninos, nós temos dois tipos de vírus, né? Então, o organismo que causa, né, a AIDS é um vírus chamado de HIV-1 e HIV-2. Eles são um tipo de retrovírus da família Letiviridae. É o reservatório, né? Então, onde que esse vírus ele cresce, se multiplica, é o homem, tá? Então, o próprio reservatório do HIV é o homem. Existem algumas vias de transmissão do vírus do HIV, né? Uma das mais recorrentes é através da via sexual, porque ocorre a contaminação do esperma, a contaminação da secreção vaginal, e isso faz com que possa ocorrer aí esse processo de contaminação, de infecção pelo vírus do HIV, tá? Essa infecção, ela também pode acontecer pelo sangue, através do contato sanguíneo, tá? Ou pelo leite materno, né? Então, em geral, né, uma mulher com HIV não amamenta, né, o filho justamente por esse alto risco de infecção. E aí entra também a questão da amamentação cruzada. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, né? Mas existem algumas mulheres, né, por exemplo, que, eu tenho leite demais no meu peito, me dá aqui teu filho, deixa eu pôr pra mamar, né? A gente vê muito isso. Pessoas que dão seus filhos para mamarem em outras mulheres. Isso não pode, tá, meninos? De forma nenhuma. Porque o leite materno,
ele é nutritivo para a criança e tudo mais, mas ele também pode transmitir muitas doenças a essas crianças. E uma dessas doenças, tá, é o vírus do HIV, tá? A transmissão do vírus do HIV através do leite materno. Eu já vi uma criança sendo contaminada com hepatite B, tá? Por conta dessa amamentação cruzada. A mulher pegou o filho da vizinha, né, pra mamar, só que ela estava infectada com o vírus da hepatite B. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, questões de orientação, tá? Muitas pessoas pensam que a infecção pelo HIV só acontece através da via sexual sem preservativo, mas não é. Né? Existem muitas outras formas dessa contaminação ocorrer, tá? Como, por exemplo, através do compartilhamento de seringas, né, de agulhas. Então, a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. Ah, professor, o HIV pode ser transmitido pelo suor? Não, tá? Não é pelo suor, não é pelo suor, não é pelo beijo, não é sentar em lugar sujo, que muitas pessoas dizem, ah, não pode sentar aí porque é sujo, você pode ficar com HIV. Não, né? Para ocorrer essa contaminação, tem que ter contato com secreção vaginal, com esperma, com sangue, tá? Ou com leite materno, enfim, para que possa realmente ocorrer esse processo de infecção, tá? Então a gente tem que trabalhar muito essa questão, né, da orientação. Desde o momento da aquisição da infecção, o portador do HIV é transmissor. Entretanto, os indivíduos com infecção muito recente, eles têm uma maior concentração, né, de HIV no sangue, nas secreções vaginais, na secreção vaginal ou no esperma, né, fazendo com que esse vírus ele venha a ser transmitido com uma maior facilidade. Então, meninos, desde o momento em que o paciente ele é contaminado com o vírus do HIV, ele já pode transmitir, tá? Muitas vezes ele nem sabe, né, que foi infectado, né, e acaba transmitindo para outras pessoas, tá? E geralmente os indivíduos que estão recém-contaminados, eles apresentam, né, uma maior quantidade de vírus na sua corrente sanguínea e isso faz com que essa transmissão elas ocorram, tá, de forma muito mais rápida e fácil. Aí é que eles nos trazem algumas relações, né, de que algumas doenças, algumas outras doenças infecciosas e inflamatórias, elas também favorecem a transmissão do HIV, como, por exemplo, sífilis, herpes, gonorreia, cancro mole, tá? Candidíase, vaginose bacteriana. Então, esses tipos de infecção e inflamação, eles favorecem essa transmissão do vírus do HIV, tá? Tanto pelo processo inflamatório, né, que pode ter ali uma presença de sangue, né, devido aí à presença de uma maior quantidade de secreção vaginal, por exemplo. Então, a maioria dessas infecções, esses processos infecciosos, inflamatórios, eles favorecem essa transmissão do HIV, tá? Outros fatores de risco que estão associados à transmissão do HIV são tipos de prática sexual, né? Então, pessoas que realizam relações sexuais desprotegidas possuem, né, um maior risco de contaminação. Já acompanhei muitas mulheres, né, nas unidades básicas de saúde, nos postos de saúde, muitas mulheres que se contaminaram, né, não com HIV, mas com outras infecções sexualmente transmissíveis, como por exemplo a sífilis, e só realizavam prática sexual com o seu esposo, né? Mas eu só faço com meu esposo, a gente não usa camisinha, né? O que acontece, né? A gente observa muito casos de infidelidade, né? Então, parceiros que possuem relações com outras pessoas e que acabam trazendo a infecção para dentro de casa. Então, eu tenho
plena confiança no meu esposo. Então, né, assuma suas responsabilidades. Mas a prática sexual sem camisinha, ela traz, né, altos riscos de infecção, não só pelo HIV, tá? Existem várias outras infecções sexualmente transmissíveis que também são de alto risco. Utilização de sangue ou seus derivados que não são testados ou não são tratados adequadamente. Recepção de órgãos ou sêmen de doadores não testados. Reutilização de seringas e agulhas, bem como o seu compartilhamento. Acidente ocupacional durante a manipulação de instrumentos pérfuro-cortantes contaminados com sangue e secreção de pacientes. Então, meninos, nós, né, profissionais de saúde, nós somos profissionais de risco, porque a gente manipula, né, com frequência materiais pérfuro-cortantes. Então, a gente pode acabar se contaminando com esse material, tá? Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande em relação a isso. Gestação em mulheres HIV positivo. A contaminação, meninos, ela também pode acontecer através da via transplacentária, né? Então, a mulher engravida e se a sua carga viral estiver muito alta, a quantidade de vírus na sua corrente sanguínea, né? Essa contaminação, ela pode passar, né, através da placenta, da mãe para o bebê. Se não passar, pode passar através do parto. Então, uma mulher HIV positivo, o seu parto é cesariana, tá? Porque o bebê, ao entrar em contato, né, com o canal vaginal, ele pode ser contaminado. E também em relação à amamentação, né? O bebê, ele também pode ser contaminado através da amamentação. Então, assim, o que pode acontecer também, né? A mulher, uma gestação saudável, né? Enfim, mas o bebê, ela vai amamentar por um período de 6 meses. Se essa mulher, ela tiver, né, por acaso, uma relação sexual desprotegida, durante o momento, né, em que ela tá amamentando, ela pode sim, né, transmitir o vírus do HIV para o seu filho. Então, a gente orienta, né, a mulher, principalmente durante esse período de amamentação, se ela tiver prática sexual, que seja protegida, utilizando preservativo, justamente para evitar, né, essa transmissão de infecção para o seu filho, tá? Muito importante. Porque muitas mulheres acabam confiando, né, que, não engravida, então não precisa usar camisinha. Porque hoje as pessoas pensam que camisinha é só para não ter menino, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, tá? O período de incubação, meninos, é o período entre a infecção pelo HIV, então é o momento em que a pessoa teve contato com HIV, até o aparecimento dos primeiros sinais e sintomas na fase aguda. Esse período de incubação, ele pode variar de 5 a 30 dias para a pessoa começar, né, a apresentar esses primeiros sinais e sintomas da fase aguda. E o período de latência é o período após a fase da infecção aguda, então após os primeiros sinais e sintomas da infecção aguda, até o desenvolvimento da imunodeficiência. Esse período ele pode variar entre 5 e 10 anos, né? Então o período de latência aí é um período bem longo. Em relação à transmissão da doença, meninos, o indivíduo infectado, ele pode transmitir o vírus em qualquer fase da infecção, tá? Então, em qualquer fase dessa infecção, até mesmo na fase em que ele não tinha conhecimento, né, que ele estava infectado, ele pode acabar transmitindo, tá bom?
Em relação ao diagnóstico, né, a doença ela pode ou não ter expressão clínica logo após a infecção. Então, o paciente muitas vezes ele pode não sentir nada, né, e aí ele acaba não procurando, né, um profissional de saúde para a realização de testes porque ele não está sentindo nada, né. Então, a gente tem sempre que orientar, né, que um paciente após, né, o risco de infecção pelo HIV, é importante que ele procure um profissional de saúde para a realização dos testes. Esses testes, meninos, eles podem ser sorológicos, tá? Aquele coletado, né? O sangue coletado mesmo, enviado para o laboratório para análise, ou aqueles testes rápidos, tá? Não sei se vocês já fizeram, que é aquele teste, né? De furar o dedo, colocar num aparelhinho assim de teste rápido, em alguns minutos a gente tem o resultado, né? Esse é um teste rápido que pode ser realizado por por qualquer indivíduo que procure, né, uma unidade de saúde para realmente, né, detecção, enfim. Um período que nós recomendamos em geral, né, é um período de 30 dias. Então, assim, você teve o risco, né, de contaminação, aguarda 30 dias para poder realizar o teste, tá? Porque a gente tem um período de janela imunológica. É um período que, apesar do paciente estar infectado, a gente não consegue identificar através da realização dos exames. Então, a gente recomenda aí essa guarda, né, de 30 dias para poder realizar o teste diagnóstico, tá? O diagnóstico durante a fase aguda, né, que é aquela fase que inicia de 5 a 30 dias, né, que a gente comentou lá no início, ela é pouco realizada, porque poucas pessoas suspeitam, né, de uma infecção pelo HIV. Então, isso faz com que ocorra um atraso no diagnóstico. Mas, em geral, os pacientes eles podem apresentar alguns sinais e sintomas, mas são sinais e sintomas que não são específicos, né? Então, por exemplo, ele pode ter febre, ele pode ter alterações cutâneas, cefaleia, né, que é dor de cabeça, perda de peso, náusea, vômito, né? Então são alguns sinais e sintomas que não são específicos para a doença. Então isso pode fazer com que o paciente não saiba, não procure ajuda, né? E aí, depois dessa fase de infecção aguda, que ele começa a ter esses primeiros sintomas, ele vai passar por uma fase assintomática. Essa fase assintomática, ele pode demorar alguns meses ou até alguns anos, onde ele vai apresentar sintomas mínimos ou até mesmo ele pode não sentir nada, tá? Então, assim, durante essa fase assintomática que a gente raramente realiza o diagnóstico também. O que muitas vezes acontece são medidas de campanha, né, que a gente faz, campanha para detecção, né, diagnóstico de infecções sexualmente transmissíveis. O paciente vai lá sem sentir nada, somente para realizar um exame de rotina e acaba descobrindo uma infecção, tá? Mas o paciente procurar mesmo para diagnóstico é muito raro. Até porque ele não tá sentindo nada, né? Em geral, a gente procura atendimento quando a gente tá sentindo alguma coisa. Então, quando tá tudo bem, a gente pensa que não tem nada, né? Mas aí, por conta disso, a importância da realização desses testes frequentemente, principalmente quando vocês estiverem trabalhando, meninos entrando em contato com muita coisa, né? Eu recomendo que vocês façam com frequência, tá? Pelo menos umas 4 vezes ao ano, para acompanhar, né? É muito importante, tá? E aí, depois que ele passa dessa fase, né, de, de assintomar, essa fase assintomática, a fase que ele não tá sentindo nada, inicia-se a fase sintomática inicial.
que é essa fase sintomática inicial? Então, essa fase sintomática inicial é que começam a aparecer alguns sinais e sintomas, mas também são sinais e sintomas que são inespecíficos, tá? Como, por exemplo, a candidíase oral, né, a diarreia, febre, sudorese, perda de peso, tá? Então, são sinais e sintomas também inespecíficos, o que também dificulta um pouco, né, a suspeita aí de uma infecção pelo HIV. Mas nesse caso, meninos, quando a gente chega nessa fase sintomática inicial, as células de defesa do corpo elas já estão bem reduzidas. E aí quando a gente pensa, né, que essas células de defesa já estão bem reduzidas, isso significa que o paciente ele tem mais chances de adoecer, não é verdade? Porque se ele está com células de defesa em menor quantidade no seu corpo, isso significa que muitos micro-organismos podem causar o adoecimento nesse indivíduo, tá? E aí, por conta disso, podem surgir aí algumas infecções, né? Que a gente chama de doenças oportunistas, né? A AIDS em si, meninos. Todo paciente que tem HIV tem AIDS. Não, tá? A infecção pelo HIV é uma coisa, a AIDS é outra. Porque a AIDS ela é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Nós vamos caracterizar como AIDS quando essas células de defesa do corpo elas já estão tão baixas que organismos que antes não causavam nada no nosso corpo, por exemplo, mas naquele indivíduo causam uma infecção muito grave, tá? Então, o paciente ele está extremamente debilitado, as suas células de defesa não conseguem lidar com a infecção, tá? Então, nesses casos, né, nesses casos de imunodeficiência grave, a gente caracteriza como AIDS. Mas, por exemplo, se uma pessoa, né, descobrir com antecedência, né, descobrir no início da doença, ela consegue, né, realizar a terapia, ela consegue tomar alguns medicamentos para prevenir nessa queda muito brusca da imunodeficiência e pode levar a uma vida normal, tá? Então aqui, ó, nós temos, por exemplo, né, alguns micro-organismos, tá? Como, por exemplo, a herpes, tuberculose, pneumonia, candidíase, tá? Toxoplasmose, né? São doenças que são causadas por alguns organismos, né? Onde, como por exemplo, a tuberculose. Né? A tuberculose ela é uma doença que atinge principalmente pessoas imunodeprimidas, tá? Com a imunidade muito baixa. Por isso que quando uma pessoa recebe o diagnóstico de tuberculose, ela também realiza o teste para a detecção do HIV. Porque muitas vezes, muitas pessoas, né, a maioria das pessoas que são diagnosticadas com tuberculose são diagnosticadas também com HIV, tá? Mas claro que não é via de regra, né? Mas muitas pessoas que têm tuberculose só desenvolveram a doença por conta do HIV, tá? O HIV ele também pode causar algumas alterações neurológicas, tá? Em fases, né, mais avançadas da infecção, em fases em que não foi realizado, né, o tratamento. Pode ser que venha, né, a trazer esses casos aí mais graves de comprometimento neurológico. O diagnóstico ele pode ser confirmado, meninos, através da detecção do anti-HIV1 e anti-HIV2, tá? E pelo menos um teste confirmatório. Então, em geral, o paciente ele realiza 2 testes, tá? E desses 2 testes, pelo menos um precisa ser confirmado, tá? Então, por exemplo, se o paciente for fazer um teste rápido, né, lá no posto de saúde, o primeiro teste deu positivo,
Ele precisa fazer o segundo para poder confirmar o primeiro. E se um desses dois forem positivos, a gente detecta como positivo para HIV, tá? Consideram-se não infectados os indivíduos que apresentarem uma amostra não reagente ou uma amostra negativa em 2 testes rápidos, tá? Então, se o paciente tiver, por exemplo, se a gente fizer, né, um teste, deu positivo, o outro deu negativo, a gente tem que fazer o terceiro teste rápido, tá? Quando esse terceiro teste resultar negativo, então a gente diz que o paciente tem o resultado do paciente foi negativo para HIV, tá bom? Bom, gente, em relação ao tratamento, né, o tratamento, ele é uma abordagem clínico-terapêutica complexa, são muitos medicamentos, né, que muitas pessoas chamam de coquetel. Esse coquetel, ele tem como objetivo prolongar, né, a sobrevida, melhorar a qualidade de vida, pela redução da carga viral. Então, esses medicamentos, eles diminuem a carga viral. O que significa, né, essa carga viral? A carga viral é como se fosse a quantidade de vírus circulante, né, na corrente sanguínea, tá? Então, esses medicamentos, eles diminuem aí essa quantidade de vírus circulante, tá? E também proporcionam uma maior resistência ao sistema imunológico. Esse tratamento, ele é todo disponibilizado pelo SUS, tá? Então, todos os pacientes que recebem o diagnóstico, né, eles recebem também, eles têm acesso ao tratamento completo, tá bom? A gente, eu não, alguns anos atrás, né, a gente percebeu, aqui tem alguns critérios, tá, de confirmação em relação aos testes diagnósticos, mas em resumo, aquilo que eu apresentei para vocês, tá? Aí aqui, meninos, tem algumas doenças indicativas de AIDS para a qual é requerido um diagnóstico definitivo. Então, por exemplo, se vocês encontrarem lá um paciente com câncer cervical invasivo, candidose de traqueia, brônquios ou pulmão, solicita também teste para o HIV, tá? Porque muitas vezes essas doenças, elas podem estar associadas aí ao HIV, tá? Herpes, toxoplasmose, pneumonia, por pneumocistes, tá? Então, são algumas doenças que são sarcoma de Kaposi, tá? Então, são alguns sinais, né, e sintomas que podem indicar, né, uma possível infecção pelo HIV, tá? Esse material aqui é um pouquinho grande, mas tem algumas informações muito importantes, né? Importante que vocês façam essa leitura também, tá, gente? Aí aqui, isso daqui essa tabela é a contagem de linfócitos, né? Os linfócitos são aquelas células que eu comentei com vocês, né, que vão estar diminuídas, vão estar em uma menor quantidade. Mas eu não tô batendo muito na tecla, né, do diagnóstico em si, porque o diagnóstico, ele é importante, né, que vocês saibam como é feito o diagnóstico, mas em relação aos valores em si, vocês não precisam focar muito, tá? Agora aqui, esse ponto é um ponto muito importante, né? Quais são as principais medidas de controle, né, de infecção? A primeira, né, o primeiro lugar, a gente tem a prevenção da transmissão sexual, né? E para você prevenir essa transmissão sexual, ocorre através do quê? Do uso de preservativo.
né, masculino, feminino, é a prática do sexo seguro, tá? É a primeira medida de controle, a primeira medida preventiva do HIV é o uso de preservativos. Nós temos também, né, em relação à transfusão de sangue, é muito importante realizar, né, uma triagem de doadores, afastando aqueles com risco de infecção pelo HIV. Então, assim, quando você, não sei se vocês já foram doar sangue, mas quando você vai doar sangue, você fica lá, né, o atendente profissional, né, ele começa a fazer uma série de perguntas para você, né? Começa com perguntas bobas, né? Depois pergunta a respeito dos parceiros sexuais, quantos parceiros sexuais você tem, como é a prática sexual que você pratica, né? Quantos parceiros você teve no ano, porque se você já fez tatuagem recentemente, se você teve algum quadro de infecção, de adoecimento recente, né? Então essas perguntas elas são importantes pro profissional, né, selecionar quem pode doar sangue e quem não pode, tá? E aí, a partir dessa triagem, a gente consegue identificar quais são os pacientes com risco de infecção pelo HIV. E aí, após, né, essa triagem, também é feito um teste de anti-HIV, né, uma sorologia anti-HIV, tá? Esse ponto eu acredito até que eu já tenha comentado com vocês, né, a respeito da conscientização. A conscientização dos doadores no sentido de se autoavaliar os riscos de infecção pelo HIV, a que possam ter sido submetidos, evitando ser identificados à doação. Constitui-se na melhor medida de prevenção da transmissão do HIV por essa via. Então, nós precisamos ter consciência, né? Você precisa ter consciência dos seus atos e avaliar. Eu posso ser um doador de risco? Por exemplo, você pode pensar assim, eu tive uma relação desprotegida semana passada. Será que eu posso doar sangue? Né? Será que eu tenho um risco de infecção? Então você tem que se autoavaliar, porque você pode chegar lá no profissional e mentir para ele tranquilamente, né? Só que ao invés de você estar ajudando alguém, que o objetivo de doar sangue é ajudar, né? Então, ao invés de você estar ajudando alguém, você pode acabar prejudicando, tá? Então, por isso a importância dessa autoavaliação. Porque se você estiver no período daquela janela imunológica, né, antes dos 30 dias, você pode fazer o teste, mas esse teste não vai detectar, né, em relação aí à infecção do HIV, tá? Em relação a injeções e instrumentos perfuro-cortantes, né, a gente sempre fala em relação a ter muito cuidado com o manuseio, né, desses materiais, tá? Descarte correto, evitar nunca, né, na verdade, nunca reencapar a agulha. Então, por exemplo, você fez uma injeção em alguém, você não vai pegar aquela tampinha de novo e colocar na agulha. Nunca você vai fazer isso, tá? Entortar, quebrar a agulha com a mão, desprezar o material de maneira correta, tá? Tem também, né, os usuários de drogas que infelizmente reutilizam seringa, né, compartilham seringa entre as pessoas. Isso aumenta muito esse risco de infecção e de contaminação. Uso de EPI, né, obrigatório. O EPI ele vai nos proteger, né, desses riscos de contaminação, porque como eu falei para vocês, né, nós como profissionais de saúde, nós temos alto risco de infecção, né, de contaminação, porque a gente está ali em contato. A gente está ali em contato, né, com material biológico, com materiais de pérfuro cortantes. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, essa cautela, tá, em relação
ao uso de EPIs. A gente vê muito profissional fazendo acesso venoso sem luva, né? Isso é muito errado, tá? Você tem que usar luva sim, é essencial que você use luva, porque é uma maneira de você prevenir, né? Prevenção de transmissão materno-infantil, então a gente viu, né, que a infecção do bebê, ela pode acontecer durante gestação, parto ou amamentação. Então, a gente tem que prevenir também nessas três etapas, tá? A mulher, quando tá grávida, né? Acredito que vocês tem algumas mamães por aqui, né, que já fizeram pré-natal. Vocês realizam aqueles testes rápidos, né? Dentre aqueles testes, nós temos o HIV, tá? HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. Né? São os 4 testes e fazem também a sorologia, né? Que é o exame de sangue, tá? Nos 3 trimestres, tá? Então, a cada 3 meses, esses testes eles são realizados, tá? Justamente para identificar aí, né, uma possível contaminação. E aí, um outro erro também, né, que muitas pessoas pensam: ah, se a mulher já tá grávida, por que ela precisa usar a camisinha, né? Justamente para prevenir, tá? Essa possível infecção, contaminação durante a gravidez, que ela pode acontecer sim, tá? A doação de sêmen e de órgãos, ela também deve ser prevenida, né? Através da triagem, através da realização de exames, tá? Porque essa infecção, ela também pode acontecer. E em relação, né, só para a gente finalizar aqui, em relação à notificação, né, ela é uma notificação obrigatória, tá? Então, quando você identifica, né, diagnostica um paciente com HIV, esse paciente ele tem que ser notificado à vigilância. Então, você preenche uma ficha, tá? A vigilância alimenta um sistema, né, sistema totalmente, né, seguro em relação aos dados do paciente. Então, assim, gente, vocês têm que ter muita ética, né, em relação a isso, porque infelizmente hoje a gente ainda sofre muito preconceito, né? As pessoas infectadas ainda sofrem muito preconceito em relação ao HIV. E aí a gente precisa, nós como profissionais de saúde, nós precisamos ter muita cautela ao atender, né, ao recepcionar um paciente com infecção. Porque, muitas pessoas não querem tocar, não querem chegar perto, pode ser transmitido pelo ar, né? Então, assim, ainda existem muitos mitos em relação a isso. E eu acho importante, nós como profissionais de saúde, desmistificar, né, algumas informações para poder receber, tratar com humanização, tá, essas pessoas. E aí, meninos, eu vou agora mandar, tá, esse material aqui para vocês. Eu tinha mais algumas coisas para apresentar, mas eu acho que a aula vai ficar muito cansativa, então a gente trabalha amanhã. Hoje vocês vão fazer, tá, uma leitura desses 2 materiais que eu mandei, uma leitura bem criteriosa, tá, daquele jeitinho lá. E aí anotem, tá? Anotem os pontos principais. Peguem aquele ciclo de infecção, né, que tem alguns pontos: agente, reservatório, porta de saída, modo de transmissão, porta de entrada, hospedeiro susceptível, e tentem encontrar as informações para o HIV, né, daquele ciclo lá, tá? E quem é o agente etiológico? Eu vi que é um retrovírus, HIV1 e HIV2. Quem é o reservatório? O homem, né? E assim por diante. Peguem aquelas informações principais e anotem no caderno de vocês para facilitar o estudo aí para a prova. Combinado? Então, meninos, tenham um bom dia, tá? Qualquer dúvida aí, se vocês tiverem, estou à disposição, tá bom? Podem me procurar. Até amanhã, aguardo vocês.